Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil aqui do GETUSP, no curso para a OAB, e a gente fala hoje sobre extinção dos contratos. Bem, desde o início dos nossos estudos, eu venho batendo na tecla da importância de um contrato para a sociedade, da função social que ele exerce, do relevo que tem esse assunto para os aspectos econômicos, sociais e também jurídicos. Então, é evidente que se trata de uma matéria com tamanha importância, a forma como um contrato se forma, como ele ocorre e a sua extinção merecem considerações bastante delicadas e bastante detalhadas por parte do nosso ordenamento. A gente entra agora no último momento do contrato, que é justamente quando ele se extingue. Bem, e sobre isso a gente tem que dizer o seguinte. Primeiro, a extinção de um contrato, via de regra, não vai importar ao mundo jurídico. Por quê? Bem, via de regra, a extinção do contrato não é algo que vai importar para o mundo jurídico. Isso porque, quando a gente fala na extinção do contrato, a coisa que é esperada, né, é que no momento em que ele se extingua, e a razão pela qual ele se extingua, é porque já houve o cumprimento de todas as obrigações, a produção de todos os efeitos esperados, tudo dentro dos conformes, tudo de acordo com aquilo que se esperava, ou que simplesmente as partes não querem mais e que não tem efetivamente nada de relevante para se tratar sobre isso. A grande importância do Instituto e que a gente estuda, o grande objeto de estudo dessa matéria agora, ela versa justamente sobre as extinções atípicas que o sistema vai tentar regular justamente as suas formas e em decorrência dessa função social, dessa importância que o contrato tem na sociedade, ok? A primeira forma de uma extinção do contrato, e que também não é esperada pelo ordenamento, é quando ele ocorre por causas anteriores ou contemporâneas e que vão surgir logo no momento em que este é formado. Ou seja, são aquelas cláusulas ou causas que vão levar à nulidade ou à anulabilidade do contrato e que, em razão desses defeitos do negócio jurídico, os defeitos do contrato, ele não poderá mais continuar a existir no mundo jurídico. Então, o contrato é extinto e justamente isso ocorre por conta dessa questão da nulidade ou anulabilidade, ou nulidade relativa, ou nulidade absoluta, como a gente já viu, é propriamente ali na matéria. Então, são causas anteriores ou contemporâneas, ok? A próxima forma de extinção do contrato é o distrato. E esse distrato ele vai ocorrer quando as partes resolverem de comum acordo encerrar esse contrato e se desobrigar daquilo que restou ali consubstanciado, ok? Então, primeiro, a resilição, né, que a gente fala em distrato, a gente está falando em resilição. A resilição ela pode ser bilateral, que é justamente isso, as partes entram em acordo e se desfazem das suas obrigações, se desoneram, etc, etc. Ou ela pode ser unilateral, que é a que vai versar do artigo 473 do Código Civil. A resilição unilateral, ela vai ser uma espécie atípica e bastante excepcional ou que vai decorrer da própria natureza do contrato. Por que ela é tão assim, né? Por que suas possibilidades são tão restritas? Porque, como a gente viu, para o direito contratual vai versar o princípio da obrigatoriedade. Então, uma parte poder se resilir daquele contrato unilateralmente, ou seja, independente da vontade da outra parte, somente quando realmente houver essa autorização do ordenamento jurídico. Eu destaco 3 espécies de resilição unilateral que são bastante importantes. A primeira é a denúncia. E a denúncia é aquela que a gente vai falar, por exemplo, quando a gente trata de contrato de locação. Então veja, o proprietário é quem é efetivamente o titular daquele imóvel, por exemplo, e ele vai locar este imóvel para o locatário para que ele, em troca de uma percepção, etc., do aluguel, que é mensal e excessiva também. Mas existem ali determinadas possibilidades que permitem que ele cometa uma resilição unilateral, ou seja, depender só da sua vontade
em relação àquele contrato de locação. Quando isso ocorre, a gente chama de denúncia. A próxima hipótese é a revogação. A revogação é aquela que ocorre, por exemplo, quando você concedeu uma procuração para alguém, mas por perda da confiança ou porque você entendeu que aquela procuração não mais carece de sentido, você vai lá e revoga essa procuração. Também é um ato unilateral e a pessoa que tinha recebido esses poderes não vai poder se opor a isso, justamente porque é passível de ocorrer essa resilição unilateral. E a terceira hipótese que eu destaco é a renúncia. E a renúncia ela vai acontecer, vamos continuar no exemplo da procuração, mas pelo outro lado. Eu recebi um poder, mas eu não quero mais continuar com esse poder. Então eu vou lá e renuncio a essa procuração que foi a mim outorgada. Isso também é um exemplo e uma espécie de resilição unilateral, que também é uma das formas de extinção do contrato. Ademais, existe a cláusula resolutiva e que o Código Civil também vai tratar. Como é que é essa cláusula resolutiva? Uma das partes ela vai pedir o desfazimento do contrato porque a outra parte deixou de cumprir com as suas obrigações. Ou seja, eu sou uma das partes e eu vi que uma das partes deixou de cumprir com uma obrigação avançada, eu posso, por meio dessa cláusula resolutiva, pedir o desfazimento desse contrato. É importante observar alguns requisitos. Primeiro, essa cláusula resolutiva pode ser expressa, ela pode constar no contrato. Quando isso ocorrer, e é um nome que a gente também tem que decorar, pacto comissório, então também decorem este nome, quando essa cláusula resolutiva for expressa, então se qualquer uma das partes deixar de cumprir com tais obrigações, será possível, por meio dessa cláusula resolutiva, o desfazimento do contrato. Nesse caso, diz o Código Civil, ela vai ser passível de execução de pleno direito. Então, simplesmente pela existência dessa cláusula e a ocorrência da inobservância do cumprimento de alguma das obrigações, vai ser passível de se alegar e de se desfazer o negócio jurídico com base nisso. Se essa cláusula resolutiva for tácita, por sua vez, vai dizer o Código Civil, então será necessária a interpretação do Estado juiz. Sobre isso, cumpre uma observação. Ainda que o Código Civil tenha tentado dar essa gradação, é evidente que, ocorrendo uma situação em que a consequência poderá ser o desfazimento do negócio, ainda que seja uma cláusula resolutiva expressa, sempre será possível se recorrer ao Estado juiz, certo? O Estado juiz vai ter que se pronunciar sobre isso, apesar, dessa gradação que o Código Civil vai dar. Então só fica aí essa observação. A parte lesada ela vai ter duas opções quando se deparar com esse descumprimento. Ou ela pede o desfazimento e aí faz valer essa cláusula resolutiva, ou, o contrário, ela pede o cumprimento daquilo que a parte se obrigou, mas está se recusando a fazer. E isso independe de eventuais perdas e danos, porque o não cumprimento de uma obrigação assumida é um ato ilícito e passível de responsabilização civil e, portanto, é o que a gente fala na indenização por perdas e danos, tá? Então, independente disso, a parte pode requerer o desfazimento do negócio, pode querer que esse negócio se desfaça, ou, muito pelo contrário, que ele seja cumprido nos termos ao qual a parte se obrigou. A próxima forma de extinção de contrato que a gente vai falar é a exceção do contrato não cumprido. Como é que vai ocorrer isso? É uma norma do direito civil que não se pode exigir, antes de cumprir da sua parte na obrigação, que a outra parte cumpra dela. Então, antes de você cumprir com a sua obrigação, você não tem como exigir o cumprimento da obrigação da parte contrária. E que por conta disso, você pode... Então vamos lá, Havendo uma falta grave, e é isso uma condição que a gente entende como suficiente para aplicar isso, havendo uma falta grave, ou a outra hipótese que a gente vai ver daqui a pouco, você pode deixar de cumprir com a sua obrigação contratual. Vamos dar um exemplo para tentar clarear isso e ficar mais factível, mais perceptível. Vamos imaginar que você aluga uma casa.
qual que é a sua obrigação contratual? Pagar o aluguel todo mês na determinada data, determinada forma e condição, né? Depósito na conta tal, etc. Vamos imaginar que uma rachadura imensa está colocando em risco a própria estrutura e a própria existência daquela casa e que o proprietário está se recusando ou está se omitindo de cumprir com aquela obrigação. Com base no princípio da exceção do contrato não cumprido, você pode deixar de pagar esse aluguel, porque ali há o cometimento de uma falta grave, ok? O artigo 477 vai dizer o seguinte: uma parte pode se recusar a cumprir com a sua parte se sobrevier a outra parte uma diminuição do seu patrimônio que comprometa ou torne duvidosa que essa irá cumprir as suas obrigações. Então veja, você celebrou um contrato e aí ocorreu um fato, né, sobreveio um fato, veja o termo que a legislação vai usar, que vai fazer com que você tenha dúvidas se a outra parte vai conseguir cumprir. Então, se ocorreu uma diminuição do patrimônio ou algo que tornou duvidoso que essa irá conseguir cumprir a sua obrigação, nos termos que a legislação usa, você também pode deixar de fazer a sua parte. Aí você vai falar, olha, eu não sei se ele vai conseguir fazer a parte dele. Então, por força da exceção do contrato não cumprido, por temer que eu não vá conseguir receber a contraprestação àquilo que eu ia fazer, então eu vou deixar de cumprir com a minha parte. Existem duas hipóteses que a legislação vai trazer como uma exceção a essa regra e que vai fazer com que você tenha que cumprir mesmo na ocorrência dessas duas hipóteses. A primeira, essa é a outra parte que satisfaz suas obrigações. Então, olha, você tinha dúvida que eu ia fazer? Então tá aqui, fiz. Então você não vai poder alegar a exceção de contrato não cumprido com base nesses argumentos. E a segunda hipótese é se a parte der garantia suficiente que demonstre que ela vai efetivamente conseguir aquela parte. Então fala, olha, realmente veio esse fato e você teve dúvida se eu vou conseguir, ocorreu uma diminuição substancial do meu patrimônio, mas eu estou te oferecendo garantias de que eu vou conseguir cumprir com a minha parte no contrato. Então, se isso ocorrer, evidentemente, a outra parte não vai poder deixar de cumprir com a parte dela, alegando exceção de contrato não cumprido, ok? Ademais, uma outra hipótese vai versar sobre a resolução de um contrato por onerosidade excessiva. Então veja, aqui a gente está tratando de mais uma exceção desse princípio da obrigatoriedade aplicada ao direito dos contratos, que é o seguinte, né, que a gente já tinha dito, contrato faz lei entre as partes, você não é obrigado a firmar um contrato, mas uma vez que você firmou, você vai ser obrigado a cumprir com ele. Nesse caso, quando houver um fato, veja aqui a definição legal, que torne a prestação de uma parte excessivamente onerosa, é possível que ela deixe de cumprir justamente por esse fato. Então aqui é o que a gente fala de teoria da imprevisão. Quais são esses fatos? É qualquer fato? Não, precisa ter a ocorrência de dois elementos para que seja passível de subsunção a esse instituto. Primeiro, fato tem que ser extraordinário e imprevisível. E veja que aqui o elemento de junção é aditivo. Então, tanto extraordinário quanto imprevisível têm que estar presentes. Então, vamos imaginar que ocorre uma enchente. E por conta dessa enchente, se você for cumprir com a sua parte no contrato, para vencer esse obstáculo, porque você perdeu tudo ou porque a logística se tornou extremamente complicada, essa prestação vai se tornar excessivamente onerosa. Então veja que aqui o legislador ele vai tentar, ele tentou proteger, criar mecanismos de proteção no momento de celebração do contrato. Ele vai dizer, olha, a partir desse negócio, a partir deste momento, deste fato extraordinário e imprevisível, é que esse negócio jurídico se tornou extremamente oneroso para uma parte. Então eu vou tutelar essa parte, eu vou impedir que ela sofra com essa onerosidade excessiva. É importante que considerar também que há um outro elemento, ou seja, uma das partes tem que ser oneradas e a outra não. Se as duas partes forem oneradas, aí não se aplica esse instituto. Uma das partes tem que ser beneficiada e a outra parte tem que ser onerada. Justamente pelo quê? Por um fato imprevisível e extraordinário.
essa resolução do contrato, ou seja, a extinção do contrato, ela pode ser evitada se houver um reequilíbrio das funções desse contrato. Então, se houver essa possibilidade por força da disposição legal, isso não vai, por força de disposição legal, isso não vai acarretar na resolução do contrato, ok? E por fim, para encerrar, é lícito às partes também reduzirem ou alterar o modo de como essas prestações serão executadas, a fim de também reestabelecer esse equilíbrio e diminuir essa excessiva onerosidade que uma das partes teria no contrato jurídico. E aí também ele produz normalmente como se nada tivesse ocorrido e não será possível a aplicação desse instituto, ok? Bem, basicamente com isso a gente efetivamente encerra a teoria geral dos contratos. Na próxima aula a gente fala sobre o contrato de compra e venda, a gente vai falar sobre alguns dos contratos mais importantes, que é bastante relevante para essa matéria. Antes de encerrar, continuo aqui fazendo o pedido para que vocês curtam e compartilhem os vídeos, se divulguem eles nas redes sociais, porque isso é muito importante aqui pra gente, ok? E renovo o convite para que a gente se veja na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção e até lá!